Sejam todos bem-vindos, em especial aquelas pessoas que aqui se encontram pela primeira vez. Para que possamos nos harmonizar com o ambiente, vamos ouvir uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografia de Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Guardemos lealdade. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E Emmanuel faz o seguinte comentário: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Se administras, ser justo na distribuição do trabalho. Se legislas, ser fiel ao bem de todos. Se espalhas os dons da fé, não te descuides das almas que te rodeiam. Se ensinas, ser claro na lição. Se te devotas à arte, não corrompas a inspiração divina. Se curas, não menosprezes o doente. Se constróis, atende à segurança. Se aras o solo, faze-o com alegria. Se cooperas na limpeza pública, abraça na higiene o teu sacerdócio. Se edificaste um lar, sublima-o para as bênçãos de amor e luz, ainda mesmo que isso te custe aflição e sacrifício. Não te inquietes por mudanças inesperadas, nem te impressione a vitória aparente daqueles que cuidam de múltiplos interesses, com exceção dos que lhes dizem respeito. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos, e guardemos lealdade às obrigações que nos cercam, e agindo incessantemente na extensão do bem, no campo de luta que a vida nos confia, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito, porque a própria lei nos elevará de plano e nos sublimará as atividades no momento oportuno. Diante dessa mensagem, eu convido aquelas pessoas que desejarem fechar os olhos, que nós possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a sintonia com a espiritualidade superior. Agradeçamos por mais essa oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, para refletirmos nas suas lições de amor. Agradecemos por esta reencarnação, pela família na qual reencarnamos. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos acontece. Nós solicitamos o auxílio dos bons espíritos para que mais uma vez envolva o nosso palestrante da noite de hoje, envolva a cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que as suas palavras possam florescer no coração de cada um dos irmãos aqui presentes, que nós possamos, em aprendendo as lições da noite de hoje, levarmos para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para o nosso trabalho. Em nome de Deus, de Jesus e de Maria, é com profundo sentimento de gratidão e respeito que nós damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Nós temos como nosso irmão Clemens o tema ama, espera, trabalha e perdoa. A quem eu passo a palavra. Boa noite. Dá para ouvir assim bem?
é uma honra estar aqui nesta casa que há muito eu ouço falar. E eu acredito que não existam coincidências, porque é a primeira casa que eu sou convidado fora da casa que eu frequento, a qual eu trabalho. Porque esse nome, Bezerra de Menezes, um espírito tão elevado, traz consigo para a gente que é trabalhador, né, tão carente ainda de um pouco de elevação moral, de muita elevação moral, uma grande responsabilidade, porque não é brincadeira não, você dizer que é trabalhador de uma casa chamada Bezerra de Menezes. Para quem conhece a história, mas vamos ao que nos traz aqui nesse momento, não é? Neste mês de março, que é comemorado aí o mês das mulheres, que tem o mês de maio, que é muito dedicado às mulheres, mas por ser amanhã o Dia Internacional das Mulheres, né, porque comemorar essa data tão especial, nós trouxemos aqui alguma informação, algumas lembranças de obras da nossa doutrina, da doutrina que foi, que a gente costuma dizer, a da doutrina kardecista, que não é a doutrina dos espíritos, Kardec apenas a codificou, dessa doutrina dos espíritos que traz tantas mensagens em tantas obras. E em uma delas, que a gente pode retratar, a gente extrai esta frase de uma das personagens principais, que não está na capa do livro, mas está dentro do livro, que ela caminha ao lado dos personagens principais da história, que sem ela, talvez, a história fosse muito diferente. Que é esse título. Ela fala em determinado momento, ama, trabalha, espera, perdoa. No momento de dificuldade desse personagem, para quem já leu a obra, provavelmente já sabe de quem a gente está falando. A gente está falando da Abigail, que se o livro tivesse o nome, por exemplo, a psicografia, e se Emmanuel tivesse dito assim, Chico, o título do livro vai ser Abigail, e você fosse ler e encontrasse os personagens do livro dentro da história, Estevão, e encontrasse Saulo, que futuramente fosse Paulo, você não estranharia, porque a Abigail é muito importante na história. Para quem leu Paulo e Estevão e diz assim, por que não Paulo, Estevão e Abigail? Não é verdade? Mas por Paulo ser quem foi depois da transformação, do encontro com Jesus em Damasco, dele deixar de ser o Paulo, aquele homem velho, e se renovar, e por Estevão ser o primeiro mártir, o primeiro apóstolo apedrejado, o primeiro morto, perseguido e julgado após a crucificação de Jesus, ficou muito ligado o nome Paulo e Estevão. Eu trouxe aqui algumas mulheres importantes dentro de obras que a gente pode comentar. Quem não se lembra da Matilde, do livro Libertação? Um espírito muito elevado, já estava em esferas superiores. E ela, para ajudar a filha, e depois, com o intuito de ajudar principalmente Gregório, ela desce às profundezas do umbral. E aqui, para quem ainda não leu a obra, quem ainda não captou muito bem a mensagem, ele diz assim, não, mas é a mãe. A mãe, ela faz isso mesmo. A mãe, ela é capaz de fazer isso e muito mais. Talvez a obra não tenha retratado o sacrifício que foi, provavelmente. Porque numa obra, não dá para contar a história de uma vida, de várias encarnações, reencarnações, passar dentro de uma obra tudo que uma mãe é capaz de fazer, o que ela fez. Muita coisa ficou fora. Ficou ali o essencial para que a gente captasse essa mensagem do poder de mãe, do poder da mulher, do amor de mãe, do amor da mulher, do amor da filha. E eu brinco, às vezes eu converso com uns amigos meus e eu digo assim, quando a gente está falando no trabalho e eu entro com o assunto espiritismo, eles perguntam coisa e tal, aí eles não acreditam que a gente pode vir como mulher ou pode vir como homem.
Aí eu digo, só que tem uma diferença aí, muito sutil, que para você vir como mulher, você tem que encarnar muitas vezes como homem. Aprender para ter a chance de vir como mulher. Para ter essa experiência, porque não é uma experiência fácil, que só sabe o que é ser mulher quem é mulher. O homem pode imaginar. Ele pode estar ao lado da mulher, pode ter assim, eu tenho uma noção, mas jamais ele pode ser capaz de dizer, eu sei o que é ser mulher. E só vai saber um dia, né? Então, quanto mais a gente se eleva, mais a gente sobe um pouco nessa escala da moralidade, não é? Em busca da perfeição. Como Jesus disse, sedes perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E para isso a gente tem que passar por muitas experiências. Matilde aí, do livro Libertação, não é? Que ela começa através de... Ela se preocupa muito porque a filha está sendo assediada, está sendo obsediada, e aí ela vem nessa luta e desce, e a obra termina com ela abdicando dessas esferas superiores, se materializando no umbral perante o filho Gregório, ele se transforma um líder das regiões umbralinas, um líder dos obsessores, altamente respeitado e temido. Ele chora como uma criança. Perante o quê? Perante ao amor da mãe. Aqui a gente não poderia esquecer da Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, que acompanhou, sabia da dificuldade que seria essa encarnação de Chico. Sabia. E por ela saber, ela o acompanhou desde sempre. Mesmo ela tendo desencarnado, Chico ainda muito, muito criança, ela foi quem praticamente rasgou esse véu entre o mundo espiritual e o mundo material para o Chico. Ela fez com que Chico visse com muita naturalidade esse contato entre os dois mundos. E ela dizia, olha, vai ser difícil, mas você vai suportar. Você veio para suportar. Não, mas a minha madrinha bate em mim, deixa eu sem comida, faz isso, faz aquilo. Não, mas respeite ela. Você tem que passar por essas coisas. Eu vou estar ao seu lado, não se preocupe não. Quando você estiver chorando, eu vou estar do seu lado. Quando estiver doendo, eu estarei lá. Então, ele levou com ela todo aquele amor. Sabia que a mãe estava com ele. E vocês se lembram que quando ele estava hospitalizado, eu acho que era mais ou menos um ano e meio antes dele desencarnar, que foi por acaso feita uma filmagem, que estava um repórter amador, filmando, um repórter local, filmando a janela, ele fazia uma reportagem dizendo assim, olha, nesse edifício aqui, que é o hospital tal, está internado aqui Francisco Cândido Xavier, assim. Aí ele fez uma filmagem da câmera pegando assim, indo pro quarto dele, e no momento a câmera para. Quando para, não sei se vocês recordam, que vem dois feixes de luzes que vêm juntos, se separam, depois se juntam de novo e entram no quarto de Chico. Foi feito, isso a pessoa não percebeu, o repórter. E depois foi feita uma revisão nas imagens, isso foi para quem era especialista em montagem, alguma coisa, disseram não há montagem nenhuma. E foram conversar com Chico. Chico, aconteceu determinado fato, assim. Chico com seus 90 anos, mano, seus 80 e tantos, 90 anos. Foi o que aconteceu, foi minha mãe que veio me ver. Olha, a mãe de Chico ainda, viu? De quando ele era criança, acompanhando até. Aí disse, veio ver como é que eu estou. Ela disse que eu vou ficar bem. Então, veja como é esse amor materno. Quem lembra de Ismália? Quando a gente vai à primeira obra de André Luiz, pós o Nosso Lar, que é Os Mensageiros, né, que na realidade o Nosso Lar é a primeira grande obra de André Luiz, quando ele se apresenta para a gente. E Os Mensageiros já quando ele se desliga mais da família. E ele diz, não, eu tenho que trabalhar mais para todo mundo e eu vou aprender. E ele se liga ao Centro de Mensageiros. E aí, na primeira viagem que ele faz, que ele desce
para perto da crosta terrestre, que ainda não é profundeza do umbral nem nada, mas a gente já vê um cenário tenebroso. E existe um posto de socorro, que esse posto de socorro, aqui perto da crosta, ele é administrado por Alfredo. E, coincidentemente, no dia que ele chega lá, André Luiz chega com os companheiros nesse posto para passar praticamente uma noite, um dia, para depois continuar a descida aqui, para o trabalho aqui no nosso meio, ele encontra um ser iluminado, que desce de uma esfera superior para visitar Alfredo. Quem era? Ismália, a mulher de Alfredo. E uma vez por mês ela desce para encontrar com ele. E aí ele fica curioso, eles são um casal, mas ela mora lá e como é que funciona isso? Não é? Aí ele vai ter um momento que ele tem que dizer, olha, você não sabe da história ainda, né, André? Eu vou dizer. Para não entrar em detalhes, que não é o objetivo hoje da nossa conversa, ela sofre muito na mão de Alfredo quando eles estão encarnados no Rio de Janeiro. Ela sofre muito, porque ela é assediada por um amigo dele, e ele é um sócio, e ele acredita no amigo e deixa de acreditar na esposa. E ela já é mãe de 2 filhos dele, e num determinado momento há um plano para manchar a reputação dela, que o cara faz, o que se dizia amigo. E ele deixa de acreditar na esposa, ele abandona a esposa. Quem tiver, não se lembrar, quem tiver curioso para saber o que foi que aconteceu, vá lá nos Mensageiros, tem história completa, muito boa. E aí ele diz, eu deixei de acreditar no amor da minha vida e dei atenção às maledicências das pessoas. E ela, inocente, ela paga um preço altíssimo. E ela morre longe dos filhos, ridicularizada por toda a sociedade, abandonada, sem dinheiro, sem nada. Aí ela contrai uma doença muito grave enquanto ele foi para a Europa, para não ficar perto dela, para que ele não ser mal falado também. Ele tira os filhos dela. Agora, adivinha quem foi que você levou para a esfera superior e quem ficou? A mulher. Mulher foi, quem ficou foi o homem. A gente pode ir também mais adiante. Quem é que se lembra dessa história aí de Lívia e Públio Lentulus? Que também sofreu um bocado, mas na resignação, como mulher, como mãe, ela aguentou, suportou, enfrentou, ela acreditou na mensagem de Jesus Cristo, ela virou cristã, e quando a filha do casal ela adoeceu, foi uma das que incentivou o marido a procurar Jesus Cristo, o senador, né, que é uma das encarnações de Emmanuel. Mais uma vez, quem foi que se elevou e quem foi que ficou? Depois, a mulher que foi para o plano superior e ficou. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ao filme dos Mensageiros. Você assiste aos filmes dos Mensageiros, todo aquele plano lá que acontece no mundo espiritual, vai reencarnar, vão fazer assim, vão montar uma casa espírita, vocês vão se unir, fulano vai ser médio ostensivo, fulano, você vai prover financeiramente o centro, vai ajudar o centro para que as coisas funcionem, tudo. Ó, e vocês vão ser as mulheres deles, vocês vão estar ao lado, ajudando. Quando terminou o filme, eu assistindo com a Aretusa, minha esposa, eu disse assim, só deu certo porque as mulheres, porque se dependesse dos homens, não teria dado certo. Vocês podem prestar atenção, não teria dado certo. Se dependesse dos homens somente dos homens não teria dado certo. As mulheres é que ajeitaram, que vão ali, é diferente. Mas diz assim, não, mas eu conheço uma mulher que é muito assim, eu conheço fulana, minha vizinha, que é muito desmantelada, faz isso, o marido é uma pessoa tão boa. Há casos. Vai ver que essa mulher, a primeira reencarnação, vinha de dezenas de encarnações, reencarnações como homem, a primeira como mulher. É um resquício do homem que ainda tá ali nela, ninguém sabe, né? Mas acontece, e de repente o homem várias vezes como mulher disse, olha, para ele não sucumbir, eu vou vir como mulher, eu vou como mulher dele, porque ele, né, como marido dela, para as coisas darem certo. Então,
Realmente existe uma diferença. Existe uma diferença. Mas aqui chegamos ao que a gente realmente está reunido hoje para falar de Abigail. Abigail, para quem leu a obra Paulo e Estevão, sabe que ela é importante. Nas primeiras páginas, a gente já fala primeiro em Abigail. Fala no pai de Abigail, no irmão que é Gesiel, que futuramente vai se chamar de Estevão. Fala de Abigail. E quando fala o detalhe, quando ele começa a descrever Abigail, aí você diz, mulher bonita. Porque fala dos olhos, da pele, do cabelo, do rosto, não sei de que, tal. Está falando, ele descreve como é Abigail, e aí você já disseram, devia ser uma moça muito bonita. Mas quando fala da personalidade de Abigail, como ela era por dentro, aí você se apaixona. Essa era Abigail. E foi essa Abigail que Saulo encontrou. Saulo conseguiu captar essa Abigail, um homem altamente inteligente, um homem altamente capaz de dialogar, de liderar, um homem estudioso. E também ele não se dobrava, uma pessoa que seguia a lei rigorosamente, endurecido, coração endurecido. Mas teve Abigail um suporte que ele não esperava. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Esse aqui é um mapa que eu peguei da internet das viagens de Paulo, por onde ele andou, enquanto esteve na terra. Isso a pé, a cavalo, a camelo, de navio, de barco. Então, foram muitas e muitas caminhadas muito longe. E não sei se vocês conseguem ver, mas Corinto fica na parte superior, porque só vai aparecer quando a gente amplia o mapa. Mas a gente vai ver Corinto, que é a cidade origem de Abigail, do pai, da mãe, do irmão, onde ela cresceu. Vocês vão ver que é muito distante dessa primeira linha. Dá para ver o número 1 ali? O número 1 ali é justamente onde começa a história de Abigail e Saulo. Onde tem Jope, que ela foge de Corinto por um determinado fato, com a morte, a prisão do irmão, a morte do pai, e tomam tudo que eles têm. Então ela foge, precisa fugir. Agora, me diga uma coisa. Mais uma vez, não existe coincidência. Como é que um homem como Saulo, na época um doutor da lei, ele vai conhecer uma pessoa que saiu de Corinto, vai para Jope porque Saulo estava em Jerusalém. E dizem, um amigo de Saulo diz, aí, vai ter uma confraternização em tal lugar, é uma área rural, mas perto de Jope, na cidade de Jope. E lá vai ter uma recepção que o dono arrendou umas terras e ele vai produzir fruta, verdura, tal. E ele chamou os comerciantes principais e nos chamou também para a gente ir lá prestigiar. Aí Saulo disse, eu vou. Assim. E foram a cavalo, de Jerusalém a Jope. Chegou lá, quando bateu os olhos em Abigail, diga aí o que é que aconteceu. A Abigail já é uma moça, eu não me recordo bem a idade dela, mas dá a entender que ela tinha por volta dos seus 18 anos, a história, o livro. E ali foi amor à primeira vista. Tanto ela amou Saulo na época, né, como ele a amou. E começou um romance, começaram os cortejos, e ele ia quase todas as noites de Jerusalém para lá para visitá-la. E ele conheceu a história dela, e ela disse, olha, meu pai morreu na mão dos romanos, e o meu irmão, ele ficou prisioneiro, ela não sabia o que tinha acontecido com o irmão, não sei se ele conseguiu fugir, eu não sei o que... Me ajude a encontrar meu irmão, ele é a única pessoa da minha família, e ele prometeu ajudá-la. Só que aí, Saulo se transformou em Estevão para fugir dos romanos, e acabou que o próprio Saulo foi quem condenou Estevão, que era irmão de Abigail, sem saber que era irmão dela. E ele ajudou a matar, ajudou a apedrejar o irmão. E ela chegou nos últimos momentos do irmão. E naquele momento que ela pediu, Saulo é meu irmão, deixe-me
deixa eu falar com ele. Não, esse não é seu irmão, não. Esse aí é o bandido Estevão. Esse é o que afronta a lei de Moisés. É meu irmão. Esse aí não é Estevão, esse é Gesiel, meu irmão. E Saulo dá ordem para desamarrarem ele do tronco, onde ele tinha sido apedrejado, levam ele para uma sala dentro do templo, uma sala à parte, e lá ela consegue falar com Estevão. Estevão reconhece ela, e ela chorando muito, e Estevão diz: olha, este homem que está do seu lado vai fazer você feliz, esteja ao lado dele. Veja bem, a pessoa que foi condenada, foi surrada por Paulo, foi apedrejado, e ele disse: se este homem fez isso para proteger a lei de Moisés, o que ele não fará quando ele conhecer o evangelho de Jesus? Só que Abigail não conhecia Jesus ainda. Abigail não conhecia. Ela ficou assim meio... aceitou as palavras do irmão e disse: fique do lado dele. Mas Saulo, quando ele morreu, Saulo disse assim, ela disse: olha, o que aconteceu, aconteceu. Veja como é a mulher. Um homem não seria capaz de fazer isso, não. Disse: olha, o que aconteceu, aconteceu. Vamos entregar nossas vidas ao destino que Deus deixou. Vamos nos casar, nós teremos filhos. Não era para ter acontecido assim, mas aconteceu. Deus sabe de todas as coisas. Ele disse: não. Jamais eu deixarei os meus amigos verem que eu casei com a irmã do meu inimigo. De maneira nenhuma. Pegou, Abigail levou para casa e deixou Abigail lá. A casa que ela foi criada por um casal. Deixou. Passou lá, sem ir, 8 meses. 8 meses. E nisso Abigail não disse o que aconteceu, não contou nada para a família lá. Que mataram o irmão dela, que foi Saulo, nada. Depois de 8 meses ele chega lá. Ele passou a raiva do homem, né? 8 meses. Ele se aproxima. Quando chega para Abigail está ali amorosa, tal, só que ela está muito doente. E ele fala uma coisa, ela fala outra, e ela diz: olha, eu estou morrendo. Eu não vou ficar aqui. Ele: não, você vai se curar, eu vou trazer um médico. Eu disse: eu estou morrendo. Saulo, eu estou morrendo. Estevão esteve comigo aqui ontem, o espírito de Estevão, veja bem, esteve comigo aqui ontem, o espírito de Gesiel. E ele disse que eu vou encontrar com ele e nós vamos ajudar você na sua missão. Ela disse: que missão? Para ele é como se ela estivesse delirando. O que é que acontece? Abigail morre, ele sai, ainda deixa Abigail ali, ele vai com a esperança de no dia seguinte trazer um médico. Só que no dia seguinte Abigail já não está mais com condições de suportar e ela acaba falecendo, desencarnando. Ele, nessa última conversa com Abigail, ele descobre que um velhinho chamado Ananias, né, falou sobre Jesus, e ele cria uma raiva grande, que ele já tinha raiva de Jesus, porque Jesus Cristo não era o Messias para ele, até então. Era o filho de um carpinteiro, era um carpinteiro sem estudo, sem nada, que queria enfrentar a lei de Moisés. E ele começou a perseguir. Ele perseguiu, ele matou, ele fez muita coisa, até aquele encontro com Jesus Cristo. Mas para chegar na parte de Abigail, eu vou dar um salto na história, porque ele passa 3 anos no deserto, quando ele conhece Prisca e Áquila, e ele volta, quando ele volta para Jerusalém, Prisca e Áquila, eles vão para Corinto, e ele vai para Jerusalém, só que no caminho ele passa em Cafarnaum, ele conhece Mateus, porque ele conhecia só de nome, porque Mateus que escreveu o evangelho, todas as passagens de Jesus, e ele quer saber onde foi que Jesus andou, onde ele dormiu, vai conhecer a casa de Pedro, quer saber o barco, os lugares onde Jesus esteve em Cafarnaum, ele queria conhecer, e Mateus esteve com ele. Depois ele vai para Jerusalém. Quando chega lá, ele descobre que o pai ficou com desgosto dele, porque ele virou as costas para a lei de Moisés, depois que ele conheceu a mensagem de Jesus. Descobre que a irmã foi embora com o cunhado dele, e que o pai dele está muito doente lá em Tarso. Todo mundo envergonhado com o que aconteceu, foram embora de Jerusalém. E nisso ele escuta uma voz dizendo assim: sai de Jerusalém, não fique aqui. Ele achou que era a voz de Jesus Cristo, mas era Gesiel, que falou para ele, e ele ouviu, e ele foge. Nessa fuga, ele disse: eu vou para Tarso, eu vou chegar lá, vou ver meu pai.
e eu vou contar o que aconteceu, e eles vão entender, eles vão conhecer o Messias, o Cristo. Só que quando ele conhece o pai, quando ele volta, que o pai o reconhece, muita luta, porque ele já estava com cabelo grande, barba grande. O livro diz que ele estava com a pele muito ferida do sol, porque ele trabalhava muito no sol, andava muito no sol, muitas feridas, estava com muita febre, olhos fundos, estava muito doente. Ele chegou nas últimas na casa do pai. E o pai falou impropérios, falou, brigou, esbravejou, gritou, esculhambou com Jesus Cristo, falou pesado contra Jesus. E pediu, ou você fica com esse Jesus, o carpinteiro, ou você fica comigo. Você que escolhe. Hoje seria fácil a gente escolher, não é? Quem sabe quem é Jesus? Naquele tempo, Jesus tinha desencarnado para eles, né? Porque Jesus não desencarnou, mas para ele, Jesus tinha morrido. Aparentemente, se eu não me engano, era o ano 33, isso aí. Então, era difícil, e ele disse assim, nós dois, pai, Paulo diz, nós dois precisamos de Jesus Cristo. Nós dois. E ele expulsa o filho, e ele disse, a partir de hoje tu não és mais meu filho. E ele diz, mas pai, eu estou muito doente, eu não tenho para onde ir, todos me viraram a costa, não faça isso comigo. Ele disse, a partir de hoje você pode ir embora, nessa casa você não fica. E ele sai chorando, 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 chorando. E aí ele chega num determinado momento na saída da cidade de Tarso, ele encontra umas pedras e ele dorme entre as pedras, muito cansado e doente, com febre. E ele chorando muito, sai chorando da casa do pai e chega chorando nesse local, ele faz uma prece chorando, chorando, e na hora da prece ele sente um alívio, como se algo aliviasse o seu coração, o seu espírito. E de repente vem aquele sono bom, tranquilizante, e ele, de repente, ele não se vê mais ali, ele está num local muito bom. E ele vê quem à frente dele? Gesiel e Abigail, num plano elevado. Ele vê eles dois numas vestes resplandecentes, ele se ajoelha e beija os pés de Gesiel e pede perdão pelo que ele fez. E Gesiel diz, não peça perdão. Tudo está dentro dos planos de Deus. Não me peça perdão. E Abigail diz isso para ele assim, que é isso? Choras? Perguntou Abigail em tom blandicioso. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro, da prata, do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. Aí ela continua. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel, a paz triunfante do Cristo e da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Esvazia-te dos pensamentos do mundo. Quando hajas esgotado a derradeira gota da posca dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Aqui, ela traz a recordação daquela estrada de Damasco, que quando Jesus diz, não recalcitres contra os aguilhões. Aguilhões eram varas pontudas que os pecuaristas, os agricultores usavam para tanger o gado. Eles faziam uma ponta e eles faziam isso aí. E o gado ia. Só que o ser humano, quando vem um aguilhão para a gente, que são as nossas provas, as nossas provações nas nossas vidas, a gente, não, peraí, eu não aceito, eu não quero. E ela diz para ele, não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, você vai passar por muita coisa agora que está começando. E quando ela diz assim, quando hajas esgotado a derradeira gota de poscas dos enganos terrenos, posca era uma bebida antiga daquela época, que era uma mistura de água, vinagre e vinho. Eles faziam essa mistura e quem bebia essa mistura eram os escravos, subalternos,
eram os soldados da mais baixa classe. Mas ela compara essa bebida àquilo que a gente dá valor na vida. Porque para o mundo espiritual isso é uma aposta. Quando se esgotar a aposta dos enganos terrenos, você vai ver o que é a claridade espiritual. E ela poderia dizer, porque ela já estava vivendo isso, ela conseguiu isso enquanto ela esteve na terra. Enquanto ela aproveitou a oportunidade que teve, como Gesiel também. Prosseguiu Abigail. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Porque para a gente é muito fácil a gente, na nossa casa, abrir um texto bíblico, um evangelho, um livro da nossa doutrina dos espíritos, você vê uma mensagem bonita, você vê algo reconfortante, você vê uma história que conta a história de uma porta estreita e você acha bonito quem passou pela porta estreita. Mas quando a gente vai passar, quando é com a gente, é complicado. Porque a gente fica dizendo, por que eu? Tanta gente no mundo, por que eu? É a primeira coisa que a gente faz isso é recalcitrar. Quantas pessoas ainda não pegaram para si a sua porção de dívida para pagar? E a gente sabe que quem está aqui só está aqui porque deve. São raros os casos, muito raros, os casos dos que vêm para cá com missão. Mas a gente quer ser missionário, a gente não quer ser pagador, devedor, que tem que pagar, que tem que acertar as contas. A gente não quer fazer isso. A gente só pensa que a gente é mais do que aquilo que a gente é. E a gente vendo a obra Paulo Estevão, Paulo ele aprendeu uma coisa muito grande, a humildade. Durante a sua vida, do homem orgulhoso, ele se transforma no humilde. Que quando Lucas diz, olha, não fique triste quando ele está sendo levado preso para Roma, ele diz, não fique triste, eu vou escrever tudo o que você fez, contar tudo que você passou, mostrar quem você foi. Ele disse, não faça isso. Se tiver que glorificar, glorifique o nome de Jesus Cristo. O meu não. O meu, fale das minhas imperfeições, fale das dívidas que eu tive que pagar, mas não me elogie. Então, a gente tem que tomar para a gente essa porção de necessidade de pagar. A gente está aqui, o próprio Jesus disse, no mundo encontrareis aflições. Mas aí, a gente tem ao nosso lado as companheiras, né? A gente tem, eu estou falando para os homens agora, né? A gente tem ao lado as companheiras que nos ajudam a caminhar, a suportar, a se elevar. E a gente sabe muitas vezes que o homem trata coisas de uma maneira, o pensamento do homem é muito objetivo, por mais que seja errado, mas é objetivo, não, é assim. A mulher não. Olha, em vez de ser assim, por que a gente não faz assim, tal? Tem um pensamento totalmente diferente, raciocina diferente, muitas vezes, do homem para resolver as coisas. E aí, naquela conversa, naquele desdobramento de Paulo, que ele não sabia, então, que era um desdobramento, ele diz assim, ele pensava, né? Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas, que ele ouvia e dizia, mas como é que eu vou sair dessa situação? E ele diz assim, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Pergunta para ela. Ela diz, ama. Olha como a mulher ama. Respondeu Abigail espontaneamente. Não. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele não odiou quem estava crucificando. Ao contrário, ele disse, perdoa. Jesus falou, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí continua. Paulo pergunta, como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão e esforço com Jesus Cristo? Ela diz, trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente.
Quando eu li essa parte, automaticamente eu via, voltou à minha mente aquela parte do livro Nosso Lar, que André Luiz, quando ele já quer encontrar a família, quer pedir autorização para vir visitar a família aqui na costa e tal, e ele vai ao ministério para pedir autorização, e ele chega e o atendimento é de 2 em 2, pá. Quando ele chega na frente do ministro, ele e uma mulher, aí o ministro diz, primeiras dãos, aí ele diz, tá bom. Aí ela diz, não, é que eu estou aqui há tantos anos e eu quero visitar minha família e que não sei o quê, aqui é muito entediante. Aí ele diz, o ministro diz, mas minha irmã, aqui tem muito o que fazer, tem muito trabalho, a irmã não encontrou nada para fazer. Ela disse, não, tudo muito chato. Há de convir que é tudo muito chato. Ela disse, mas se a irmã não trabalha, que métodos a irmã tem para pedir o que a senhora vem pedir? Então a gente quer pedir sem ter mérito. A gente quer ganhar, não é nem pedir. A gente quer ganhar. A gente quer ter, sem ter mérito. Sem ter o mérito do trabalho. E a gente sabe que para conseguir as coisas a gente tem que trabalhar. Não é verdade? E ela continua. Ele pergunta, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ela desespera. Disse ela ainda, no gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância. E ele faz mais uma pergunta. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura. A indicar as despedidas e acentuou docemente. Perdoa. É difícil, não é? Assim, falar é fácil. Mas Paulo, ele teve que perdoar muito. Quem lê Atos dos Apóstolos, quem conhece a história de Paulo na Bíblia, ou quem pega o livro Paulo Estevão, sabe que ele teve que deixar o orgulho de lado e aprender a perdoar, a não carregar ódio. Até o último momento da vida dele, ele não carregou nenhum rancor, nenhum ódio. Mas Abigail sempre ao lado dele. Não faça assim. Ele tem desdobramento, encontros com Abigail e com Estevão. Olha, não, você vai fazer assim. A missão que Jesus quer, quando ele queria ir para Roma, ela disse, não vai para Roma agora. Você vai voltar para Jerusalém. Você tem objetivo. Não, mas você tem que ir para Jerusalém. Ele desiste de ir para Roma e vai para Jerusalém. Abigail sempre esteve ao lado dele. E aqui, veja bem, Corinto, a cidade onde Abigail nasceu, onde cresceu, as melhores memórias dela com o irmão, com o pai, com a mãe, que já havia desencarnado. Ele criou um amor por Corinto, assim por correspondência, porque tão ouvi falar de Corinto que Abigail falava para ele, e dele ver também anotações de Estevão, quando ele esteve hospedado na casa do caminho, que Pedro entregou para ele as anotações. E aí ele diz aqui, Paulo, é em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Isso aqui foi 14 anos depois daquele encontro que ele dormiu chorando, saiu chorando da casa do pai, e ele dormiu. E está aqui no texto bíblico. Ele não queria dizer que era ele. Ele diz, conheço um homem. Então, mais para frente, ele junta esse amor que ele tem. Por coincidência, as duas passagens que eu extraí aqui estão em Coríntios. Que ele diz assim, nas cartas Coríntios, que é muito conhecida. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de toda maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se
ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Então aqui nós ficamos com essa mensagem de Paulo, porque foi lá em Corinto, através de Abigail, que ele soube o que era amor. Que ele entendeu o que era amor. Então, Abigail, mesmo, nós temos parentes nossos que nos acompanham de outras encarnações, que vêm nos ajudar, encontram conosco durante nossos sonhos e desdobramentos. A gente recebe esse auxílio. Mas, com Paulo foi diferente. Ele amou Abigail o amou ainda na terra, e ela o acompanhou, porque ela disse, Jesus nos incumbiu, Gesiel e a mim, de acompanhá-lo durante a sua missão. E a missão ele descobriu trabalhando, amando, perdoando e esperando o momento certo de encontrar, que para quem viu a obra, quem leu a obra, Paulo Estevão, vê que ele encontra Abigail, Estevão e Jesus Cristo. Jesus chama, vinde a mim. Vinde a mim. Que essa mensagem possa entrar nos nossos corações, possa fazer parte das nossas vidas, hoje e sempre. Assim seja. Nós agradecemos a nossa irmã e fica um convite para que a gente possa, quem ainda não leu, ler ao Estevão, que é uma obra que está entre as 10 obras mais importantes da doutrina espírita. E quem já leu, reler. Eu mesmo acho que vou começar a reler. Então, nós agradecemos a Férias mais uma vez, agradecemos a presença de todos, pedimos a ele que profira a presença